a respeito da importância desse bairro para a história da nossa cidade. Certo. Então, o bairro do Desterro, ele é um dos bairros mais antigos de São Luís, né? Juntamente com a Praia Grande, o Palácio dos Leões, o núcleo fundacional, são as áreas que nós chamaríamos do marco zero da cidade, onde a cidade nasceu, né? Onde estava o Pão-Açu, onde franceses chegaram, onde holandeses invadiram e onde portugueses começaram esse grande projeto de urbanização que foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então, ele é um bairro tradicional, importante e tem muita história para a cidade. E que carrega muita história para a cidade, né, professora? Carrega muita história, tem muitos moradores e muitos monumentos importantes como esse, né? Antigo convento da Ordem Mercedário, convento e igreja, assim como também a Rua da Estrela, a Rua do Giz, que eram parte do traçado original do Francisco Frias de Mesquita, né? O nosso urbanismo da gênese da cidade. E vale ressaltar que aqui no Convento das Mercês a visitação é aberta, tá? Então você pode aproveitar um tempinho aí no seu fim de semana, durante a semana e vir aqui visitar, que o museu é incrível, riquíssimo. Agora, professora, falando especificamente sobre aquele conjunto arquitetônico do centro histórico da cidade, ali existe muita história por trás, porque além da arquitetura ser muito típica, muito específica, carrega muitos símbolos, né, sociais, econômicos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, uma coisa muito importante da gente pensar é que o centro histórico ele é uma síntese da influência de vários povos, né? Então, a gente tem a influência dos indígenas, que eram os povos tradicionais, ancestrais, os tupinambás, os tupis, a influência da força africana no trabalho, na construção do centro histórico e, sobretudo, a influência europeia dos portugueses, né? Finalmente, somos uma vila com a aparência de uma cidade portuguesa. Tivemos também influências dos franceses, que aqui fizeram aquele projeto efêmero da França equinocial. Mas a realidade é que o conjunto arquitetônico que hoje a Unesco reconhece como Patrimônio da Humanidade, ele é um conjunto luso-brasileiro, né? Arquitetura do século XVIII, entre os anos de 1750 até 1850, que são produto do apogeu do algodão. Não é? A arquitetura ela materializa a sociedade econômica e cultural de um país, de um estado. Então, a nossa arquitetura materializa essa sociedade emergente que cresceu com o algodão. E aí nós temos o conjunto arquitetônico da Praia Grande, os sobrados, os solares, as moradas e mesmo os monumentos como esse, né, monumentos religiosos como as igrejas e conventos e também as fontes e os monumentos institucionais como o palácio, que conformam todo o conjunto arquitetônico da arquitetura luso-brasileira. E ele é muito importante, e é tão importante que foi inscrito como patrimônio mundial. Por quê? Porque ele preserva uma homogeneidade. São Luís passou um processo de estagnação econômica, o estado do Maranhão, que conservou o seu centro histórico, né? Nós não tivemos demolições para a construção de outras temporalidades da cidade. Nós temos isso sim ao longo da Getúlio Vargas, onde o século XX começa a se expandir. Mas aqui dentro, no núcleo fundacional, nessa área equivalente à Praia Grande até a Igreja do Carmo, nós temos a preservação de um conjunto homogêneo da arquitetura luso-brasileira, de influência portuguesa, e que tem no seu ponto-chave o sobrado colonial, né? Aquele sobrado de janelas com pedras de cantaria, de gradis, de azulejo. Esse eu acho que é o nosso exemplar mais significativo da arquitetura colonial e esse que nós pensamos tanto na preservação, né? Agora tem uma coisa muito curiosa, quando a gente estiver passando ali pelo centro histórico, só pela arquitetura do espaço a gente consegue identificar se aquele espaço pertencia a uma família mais rica ou menos rica, não é isso? Sim, com certeza, porque essa sociedade emergente, né, que cresceu com o algodão, essa burguesia, ela materializou isso através dos solares. Então nós temos uma categoria muito sofisticada, que seriam os solares, e a gente se lembra que o solar dos Vasconcelos, bem aqui nosso vizinho na Rua da Estrela, o solar do Imparcial, dos Veras, enfim, edifícios com uma entrada muito mais requintada, com 2 ou 3 pavimentos. Depois nós temos o sobrado comercial, que seria aquele em que o comércio estaria embaixo, que é bem característico da Praia Grande, da Rua Portugal, e a morada em cima. Isso então seriam os maiores exemplares. E os menores seriam a morada,
de um pavimento apenas, morada inteira, meia morada, e depois a gente vai para o menor segmento, que é a porta e janela, muito comum aqui no Desterro, muito comum nos bairros menores da cidade, na Rua do Norte, enfim, perto do cemitério. E esse é o pequeno exemplar, como se nós saíssemos de uma matriz pequena, que é a porta e janela, e fôssemos até a maior matriz, que é o solar e o sobrado de 3 pavimentos. Aí eu vou lembrar aqui na Rua do Giz, o prédio do IFAM, que é um prédio bem grande, né, de 3 pavimentos. Pois é, e ao longo do tempo, são muitos anos, a gente está falando de centenas de anos, a arquitetura foi se modificando. Com o crescimento da cidade, os bairros novos foram surgindo. Como é que você analisa? Que características você aponta para essas mudanças, as principais mudanças que ocorreram ao longo do tempo? Ao tu falares, eu me lembro que o curso de arquitetura, no começo da sua existência, da UEMA, pesquisava muito sobre o patrimônio da arquitetura colonial, e é natural, porque essa é a força maior do nosso conjunto. Então, todas as nossas pesquisas, eu falo pesquisadores, arquitetos, urbanistas e mesmo historiadores, estavam voltadas para o patrimônio da arquitetura colonial. E ele foi muito importante ser estudado, porque ele precisa ser protegido e demandava toda essa nossa atenção. Mas hoje nós pensamos que a cidade tem várias camadas, várias temporalidades. E atualmente eu dedico minha pesquisa de um diretório acadêmico do CNPq, um diretório de pesquisa, para as temporalidades urbanas do século XX. Então nós temos a cidade colonial, que vai do século XVIII até o XIX. A virada do XIX para o XX, nós temos a inserção da arquitetura eclética, depois a arquitetura Art Deco e depois a arquitetura moderna, que vai se estender, digamos, ao longo da Rua Grande, pela Getúlio Vargas e para as áreas de expansão urbana da cidade. Também vai se manifestar na Magalhães de Almeida, que é uma área que foi construída, foi demolido o casario colonial para construir, e lá estão os exemplares do que nós chamamos das modernidades, né, do século XX, do Art Deco, da arquitetura moderna. Então a cidade, ela tem várias camadas e várias temporalidades. A arquitetura colonial é a força mais expressiva do nosso conjunto do século XVIII. E depois nós temos, então, a expansão urbana com as tipologias do século XX, que hoje estão sendo muito estudadas, são muito importantes, estão sendo catalogadas e valorizadas e visibilizadas. Vejam que, por exemplo, Brasília também é patrimônio mundial e é uma cidade moderna da década de 50. Então nós temos os centros históricos de São Luís, Olinda, Salvador, reconhecidos pela Unesco, mas também temos o conjunto da obra moderna do Brasil reconhecido. Então é muito importante perceber que São Luís tem todas essas temporalidades dentro do centro histórico. Eu vou citar, por exemplo, nós temos os primeiros arranha-céus da cidade, que é o Edifício do Bem, o Edifício Caiçara, o Edifício do INSS, que estão inseridos no centro histórico, marcando essa modernidade, essa nova forma de morar, de construir. Nós temos o casario da Beira-Mar, do arquiteto Cleon Furtado, né, que constrói na década de 60 casas modernistas. Nós temos também todo o patrimônio que se expande da Praça João Lisboa até a Praça Deodoro, que são as casas ecléticas, Augusto Francês, com guirlandas, com platibandas. Então, todos os tempos da cidade são importantes, todas as tipologias são igualmente ricas e bonitas, e tudo isso conta a história da nossa São Luís, né? De 409 anos. 409 anos, é isso. Agora, professora, essas modificações, elas se manifestaram nas estruturas novas que foram levantadas ou nas antigas, nas que já estavam? Ótima pergunta. Se mantiveram preservadas? Como foi? A força do conjunto colonial sempre foi muito grande, né? E o esforço de preservação é proporcional. Mas o que nós temos em São Luís, ao contrário do Rio e de São Paulo, e mesmo da Amazônia, falo de Belém, Manaus, que teve o ciclo da borracha e nós não, né? Acabou o algodão, tentamos o ciclo do babaçu, mas não nem com tanto sucesso. Então nós temos um ecletismo particular, que os elementos do eclético, as platibandas, as guirlandas e todo elemento decorativo europeu se incorpora ao patrimônio colonial. Isso faz com que a gente tenha uma modernidade que ela está junto ao patrimônio colonial. Então, muito comum você ver uma morada inteira de 5 portas, 5 janelas e portas, mas com platibandas neoclássicas, guirlandas francesas. Então a gente vê a inserção da modernidade
no patrimônio colonial, no primeiro momento, né, que seria a virada do 19. E no século 20, não. Com a construção da Getúlio Vargas, da Magalhães de Almeida, nós temos, de fato, as modernidades construídas no eixo de expansão. Isso se refletiu nas pessoas que moravam nessas casas? Sim, novas formas de morar, né, em busca de modernidades, como, por exemplo, para o automóvel, que surge na década de 30, no começo do século 20, e o nosso conjunto colonial não contemplava, não é, nem espaços de estacionamento, nem casas com recuo lateral. O recuo lateral já é uma modernidade do ecletismo, das casas francesas, dos bangalôs, das casas ecléticas. Então a cidade ela vai se renovando, se atualizando e incorporando essas novas formas de morar. E isso é uma coisa muito interessante, né, na pesquisa e na vivência do Centro Histórico. E ao longo desse programa aqui que vocês estão assistindo, aqui na TV Educação, Educação em Rede, a gente tem falado muito sobre a história de São Luís, sobre a cultura, a gente está falando nesse momento da arquitetura. A senhora avalia que as pessoas, com o passar dos anos, têm entendido mais sobre a importância da gente valorizar, da gente conhecer um pouco mais da nossa arquitetura? Como é que você avalia hoje a nossa consciência em relação a esse tesouro que a gente tem no Centro Histórico? Eu acho que há um avanço muito grande na questão da educação patrimonial, na questão do pertencimento, da identidade e da memória. Eu acredito nisso porque os órgãos públicos, nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, vêm trabalhando duro. Mesmo nós, a Universidade Estadual do Maranhão, temos trabalhado em função da preservação do patrimônio, da pesquisa científica, de visibilizar esse patrimônio, de conhecer e catalogar. E os órgãos públicos têm feito o inventário. E eu acho que há também uma apropriação da comunidade moradora do Centro Histórico, né, e que vem ao Centro Histórico, do reconhecimento da importância de preservar esse patrimônio que também é reconhecido pela Unesco, que é nosso, mas sobretudo é do mundo também, né? Importa a todos nós, importa aos nossos filhos, né, aos nossos descendentes. A gente quer preservar para que isso tudo permaneça intacto, né? Essa memória, essa história fique conosco. Isso é extremamente importante. Agora, professora, a senhora tem até uma pesquisa, eu estava vendo aqui, que é uma pesquisa sobre a linguagem arquitetônica do século XX, né? A senhora até falou um pouquinho sobre isso, pincelou bem por alto, mas queria que você falasse um pouquinho sobre se existe algum projeto de preservação que seja de conhecimento da gente da arquitetura do século XX, que é o seu tema de pesquisa. Certo. Então, eu como pesquisadora da Universidade Estadual, eu estou conectada a várias redes de pesquisa nacionais e internacionais. Então, eu faço parte de uma rede de catalogação da arquitetura moderna, que é o Docomomo, que é uma rede holandesa, mas que está sediada no Brasil, e também de 2 grupos de pesquisa que são da Amazônia Moderna, né, que reúne todos esses estados, Maranhão, Pará, Amazônia, e também do ICOMOS Brasil, que é o órgão que cuida da preservação. E a partir dessas conexões eu tenho um diretório de pesquisa que envolve alunos da graduação, de doutorado, mestrado, bolsas de iniciação, alunos de trabalho final, para pesquisar sobre a importância do conjunto colonial e a importância hoje das modernidades que se inserem nesse conjunto. Por isso o meu diretório chama-se Ideários Urbanos, que são os planos urbanos, desde do plano Gênese de São Luís, que é o do Frias de Mesquita, que planejou a cidade portuguesa, até os planos do século XX, do Haroldo Tavares, do Witolaf Prochnik, do Rui Mesquita, de todos os que pensaram a expansão urbana. E pense, isso tudo é um instrumento muito importante para debater a cidade contemporânea, porque hoje, ao pensar o plano diretor, ao pensar a preservação, nós precisamos conhecer a nossa história, a nossa formação urbana, arquitetônica. Então, eu acho que esse é o papel da academia, né? O nosso papel é contribuir com a formação acadêmica, com o pensamento científico e com os projetos de pesquisa e de extensão pela preservação do Centro Histórico. Acho que a gente tem feito isso na UEMA. Entendo, com certeza. Agora, tem algum bairro que tenha preservado mais essas características? Nós temos várias áreas de tombamento, né? O tombamento estadual, ele se amplia até a área da Praça Deodoro, mas o tombamento federal, esse inscrito pela Unesco, é esse que está circunscrito aqui na Praia Grande, onde nós estamos aqui, a Faculdade de Arquitetura, o curso de História também. Então, essa área, eu acho que ela tem captado muito mais interesse, recursos e iniciativas.
É óbvio que o nosso conjunto tem 4.000 imóveis de interesse. É um desafio imenso para preservar, né? É uma questão que hoje, eu penso, deva envolver não só todos os órgãos públicos, como a parceria pública-privada, além da comunidade. Se não nos juntarmos todos em prol da defesa e da preservação do patrimônio, nesse conjunto imenso, é muito difícil. Mas eu penso que a Praia Grande, hoje, ela tem iniciativas e ela está num estágio de preservação bastante razoável e eu espero que melhore cada dia. E tomara que para o futuro a gente consiga ter um centro histórico ainda mais bonito, mais preservado. Agora, professor, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, a gente está falando de 409 anos, uma evolução, enfim, uma história enorme, riquíssima da nossa arquitetura. Século XXI, tem alguma característica específica do nosso centro? Então, eu falo da importância de estudar a cidade do passado para compreender a cidade na contemporaneidade, porque nós somos pessoas contemporâneas, vivemos numa cidade contemporânea marcada por toda essa história, por toda essa memória e todo esse conteúdo, né? A cidade contemporânea, ela busca lições na cidade histórica, né? Então, todos os planos urbanos que protegeram o centro no sentido de expandir a cidade para o lado das praias, eles pensaram essa evolução, esse processo de amplitude urbana. Então, veja bem, do centro, a cidade cresceu para dentro através da Rua Grande da Getúlio Vargas, mas aí na década de 70 nós tivemos a construção das pontes, as 4 pontes, né? A Caratatiba, que é a mais antiga, São Francisco, Bandeira Tribus e a barragem do Bacanga. Com esses 4 braços, a cidade se expandiu e foi buscar o século XXI, o caminho das praias, o caminho do Renascença, né, da Península, mas as experiências do passado, né, o traçado urbano, o nosso modo de morar, toda a forma como se implantou na ilha-cidade, ela foi uma experiência para o século XXI. Hoje a cidade está para o lado de lá, mas o centro histórico é o nosso marco zero, né, o nosso núcleo básico que cresceu e se expandiu em busca dessa contemporaneidade que mudou o modo de morar, o modo de habitar, enfim, que são as temporalidades urbanas, né? Eu falo que é muito importante estudar a cidade em todos os seus séculos. Então nós temos 4 séculos de histórias, todos são importantes, todos fazem parte da nossa cidade. Tem muita coisa para conhecer, né, professora? A gente conversou agora com a professora Greide Soares Flieger. É isso, né? Sobrenome alemão, né, professora? Ela é professora da Universidade Estadual do Maranhão. Você quer mandar uma felicitação para a cidade, 409 anos, sobre esse olhar da arquitetura? Então, eu acho que aos 409 anos, São Luís é uma cidade que, além do título de Patrimônio da Humanidade, conserva um conjunto arquitetônico muito rico, além de belezas naturais, né, como temos os Lençóis e as nossas cidades históricas de Alcântara, Caxias e todas as outras cidades. Então, eu acho que preservar o patrimônio, olhar para o passado, é compreender o futuro, não é? Nós precisamos ver e conhecer a nossa história para que nós tenhamos uma cidade sustentável, digna, que fique para os nossos descendentes, para os nossos filhos, mas que, sobretudo, conte a sua história. Então, eu parabenizo São Luís nos 409 anos de história e desejo que a cidade busque sempre a melhoria urbana, a acessibilidade, a mobilidade, a preservação do seu patrimônio, assim como a sua expansão de forma humanizada, que atenda, né, a todos os habitantes. É isso. Perfeito. Obrigado, professora. Tem muita coisa aí para a gente conhecer e estudar sobre a nossa arquitetura. A gente vai fazer uma pausa agora no nosso Educação em Rede. A gente volta daqui a pouquinho com mais programa para você sobre São Luís, 409 anos. A gente volta agora.